Olá pessoal do canal Saber Condomínios, Engenheiro Otto passando para mais algumas dicas. A gente fez um vídeo falando bastante sobre teoria, sobre laudos elétricos e sobre situações no seu condomínio. E vamos ver na prática como é que isso acontece. Eu estou hoje aqui num prédio relativamente novo, o prédio tem menos de 5 anos, uma instalação nova, teoricamente uma ótima instalação feita dentro de normas. Então quando a gente olha para esse quadro aqui, que é o quadro geral de distribuição do condomínio, o QGBT, um quadro aparentemente bem montado, na tampa dele aqui eu tenho todas as identificações de circuitos, todos os disjuntores estão identificados, aparece aqui para mim também um dispositivo DR, então um quadro aparentemente bem montado. Agora eu vou abrir o quadro, a gente vai ver um pouquinho lá dentro como é que está. Inicialmente, o síndico, sendo mais leigo, abrindo esse quadro, primeiramente que o síndico não poderia nem abrir esse quadro, lembrando que aqui a gente tem equipamento energizado, então somente profissionais habilitados com treinamento NR10 que podem acessar esse tipo de local. Mas, abrindo esse quadro, olhando, inicialmente o quadro não aparenta grandes problemas, parece que está bem montado. Porém, quando a gente começou a fazer uma análise mais a fundo, a primeira coisa que eu detectei foi que já existia um curto-circuito. Então, se eu olhar aqui nesses disjuntores, depois a gente vai ver mais de perto, a gente vê que esses disjuntores estão pretos, estão queimados. Então, teve um curto-circuito nessa instalação, e ela ficou danificada. Além disso, deixa eu tirar aqui a tampa para vocês verem. Se vocês olharem aqui, eu tenho a identificação de todos os circuitos, Aqui eu deveria ter um diagrama unifilar, mas a forma como foi descrita aqui está interessante. Eu tenho todos os circuitos, o número do disjuntor e o que ele alimenta. Bom, se eu olhar aqui nos disjuntores de 1 a 5, ele me diz que são disjuntores reservas. Disjuntores reservas eu não posso ter cabo, não posso ter nada conectado. Quando eu venho para o quadro, o disjuntor 3 e o disjuntor 5 tem cabo conectado. Então, eu já sei que esse diagrama unifilar aqui não está atualizado. No caso de uma manutenção, de uma emergência, pode me causar problemas. Além disso, eu vejo que os disjuntores protegidos pelo circuito DR são os disjuntores dessa linha aqui, do 13 ao 20. O que é o disjuntor DR? É um disjuntor contra-choques, é um disjuntor que evita o choque elétrico e protege o circuito. A norma 5410 exige ele em locais úmidos e locais externos, como garagens, área externa de prédio, banheiro, piscina, esse tipo de local eles são obrigatórios. Então eu vejo que do disjuntor 13 ao 20 eu tenho essa proteção. Porém, eu vejo que as tomadas da garagem, por exemplo, são o disjuntor 10, 11 e 12. Tomada da garagem é obrigatória DR e elas estão no circuito superior onde eu não tenho essa proteção. Então a gente detectou aqui mais uma falha de adequação à norma. Não vejo DPS nesse quadro, Então, o que pede a 5419, proteção suplementar contra raios, também não está aqui. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, ou chamado para-raio eletrônico. Também obrigatório em norma, não consta. Além disso, eu tenho aqui uma emenda de vários conectores de várias bitolas diferentes. Então, como eu vinha falando, eu botei aqui uma imagem mais próxima do quadro para vocês poderem visualizar o quadro em si e ficar mais nítidos esses itens que eu estou citando. Então, lembrando, disjuntor de 1 ao 5, reserva. Aqui em cima tem cabos saindo do disjuntor 1 ao 5. Além disso, o dispositivo DR, esse equipamento aqui, dispositivo de proteção contra choques, ele está protegendo, se vocês olharem nos cabos de cima, essa fileira de circuitos. Essa fileira de circuitos aqui está protegida pelo DR. E os circuitos 10, 11 e 12 lá em cima, que são garagem, que deveriam obrigatoriamente também estar protegidos por DR, não estão. Além disso, eu acho que agora ficou bem mais nítido, dá para ver como está preto aqui nos disjuntores, onde ocorreu um curto-circuito. Então, depois de um curto-circuito, eu tenho que verificar como foi a condição que ficou esses equipamentos. Talvez esses equipamentos precisam ser trocados, tem que verificar reaperto, teria que fazer uma limpeza até para controle e verificar outras possibilidades. Aqui embaixo, vocês podem ver que eu tenho vários cabos de neutro emendados juntos. Eu tenho um cabo mais grosso que vem e se deriva em vários pontos. A emenda,
ela não é recomendada em nenhum tipo de circuito, porque eu não tenho uma boa conexão mecânica aqui dentro, né? Então eu tenho um barramento de neutro ao lado do equipamento que não foi utilizado, então deveria ser feita a conexão com barramento de neutro. Toda conexão mecânica, elétrica, deve ser feita através de um aperto mecânico, então um parafuso de barramento, um conector apropriado, algo que eu garanta essa conexão mecânica. Isso aqui ao longo do tempo pode gerar aquecimento, pode gerar um problema na minha instalação. A instalação ela não está padronizada. Alguns cabos têm terminais, se você olharem tem um terminal, porém outros cabos não têm terminais, foi colocado diretamente o condutor. Isso pode também causar aquecimento, então uma falta de padronização na instalação. Além disso, toda a instalação elétrica, no primeiro momento que ela foi energizada, 90 dias depois, eu preciso reapertar esses quadros. Então seria interessante fazer um reaperto em todos os terminais. Eu não vou fazer o reaperto agora porque ele está energizado. E de tempos em tempos também se faz necessário esse reaperto, né? Então, o que a gente pode ver aqui é que o quadro está cheio, eu não tenho mais possibilidade de ampliação. Então se eu quiser fazer um novo circuito, se eu quiser fazer uma nova instalação, eu tenho os disjuntores reservas, são poucos e já estão sendo utilizados, e além disso eu não tenho espaço para passar mais cabo, né? Toda a parte de cabo aqui está bem embolada, vamos dizer assim, né? Então são vários itens aí que poderiam ser melhorados. Como é que o síndico vai saber disso? Através de um laudo, através de uma inspeção. Então, se vocês pegarem lá na primeira parte do vídeo, quando eu olhei o quadro inicialmente, era um quadro bem montado, um quadro sem nenhum problema. Quando eu fui mais a fundo, comecei a analisar, já achamos aqui uma série de defeitos. Esse equipamento aqui, ele precisa ser testado mensalmente para garantir o funcionamento. Como é que eu testo um DR? Através do botão de teste aqui. Então, fiz o botão de teste, né? O DR desligou e funcionou. Então voltou a iluminação, beleza, meu DR está funcionando, atendeu o que era esperado. Esse teste pode ser feito pelo síndico, pelo zelador, porque esse equipamento ele fica fora, né? Eu tenho uma tampa aqui em cima, ele fica fora da tampa, fica de fácil acesso. Então uma vez por mês vim ali apertar esse botão e verificar. Continuando a nossa inspeção, né? Então a gente está fazendo, como eu falei, uma inspeção visual, olhando aí apenas alguns itens. Abrimos um quadro de passagem, isso aqui é uma caixa de passagem, então os cabos vêm do meu quadro de medidores, sobem e vão para os meus apartamentos. O que aconteceu aqui? Se vocês olharem aqui, aparentemente parece que são cabos de bitolas diferentes, são cabos de isolação diferente. Eu tenho um cabo EPR subindo aqui, saindo do meu quadro, e esse cabo vira um cabo PVC para ir lá em cima para o meu apartamento. Isso está errado? Bom, primeira coisa que tem que ser analisado é a corrente do disjuntor lá na frente no meu padrão de entrada. Esse cabo EPR suporta 90 graus de temperatura, enquanto o cabo PVC suporta só 70 graus de temperatura. Então, se eu tenho cabos diferentes, o meu disjuntor ele tem que ser projetado para o cabo de menor temperatura. Então, eu tenho que verificar se a minha instalação foi projetada para esse cabo PVC. Esse é o primeiro ponto. Por que usa um e usa outro? Esse trecho veio subterrâneo. Em cabo subterrâneo é obrigatório a isolação do tipo EPR, né? E aqui em cima eu já tenho a parte interna do prédio, não precisaria mais ser EPR, né? Lembrando, aqui como é que eu vou identificar isso? Vou ter que fazer os cálculos em cima da instalação, verificar o que foi feito, fazer um laudo e verificar se o cabo PVC realmente vai atender essa necessidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, emenda de cabos. Todos os cabos aqui estão emendados, né? Como a gente viu lá atrás no outro vídeo, emenda de cabo gera problema. Emenda de cabo, ainda mais aqui, cabos com isolação diferentes, cabos diferentes, com bitolas diferentes, emendados, isso pode ao longo do tempo causar aquecimento. Eu preciso ter uma conexão mecânica desses cabos. Além disso, a norma da Celesc para instalações desse tipo, ela exige que entre o meu padrão de entrada, entre o meu medidor, o relógio e o disjuntor geral do apartamento, eu não possa ter emendas. Esse cabo tem que ser reto e contínuo entre essas duas partes. Porque aqui eu tenho o cabo de todos os apartamentos com emenda. Se eu por acaso emendar um cabo desse trocado, o apartamento 101 vai pagar a energia do 102 e vice-versa. Então eu não posso ter emenda, esses cabos têm que ser contínuos de uma ponta a outra.
né? Então, uma análise aqui mais profunda teria que ser feita para verificar a fundo essa questão, se o cabo PVC vai atender a corrente necessária, né? E essa questão das emendas. Aqui eu tenho um conector de emenda, então esse aqui é um conector diferente. Esse cabo foi conectado através de um conector de emenda. O conector, esse sim, dá um aperto e eu consigo conectar cabos de bitolas diferentes, de tamanhos diferentes. Deixa eu virar aqui um pouquinho para facilitar. Consigo conectar uma boa conexão, um bom contato mecânico. Tem um parafuso que aperta, tem uma conexão mecânica boa, os demais não. Olhando aqui ainda para o quadro, né, eu achei mais um detalhezinho, não sei se vai aparecer bem aí para vocês, mas eu tenho um cabo azul emendado num cabo branco. Qual é o problema disso? Cabo azul é neutro, né? Então a norma ela nos dá definições de duas coisas de cores de cabo. Cabo azul é neutro, cabo verde é terra. Qualquer outra cor é fase. Então cabo branco normalmente é fase. Aqui eu tenho um cabo branco emendado num cabo azul. Então a pessoa que vai fazer uma manutenção, vai verificar isso depois, vai achar que esse cabo é fase, porque ele é branco, então ele é um cabo fase, mas ele está saindo de um condutor de neutro. Ou esse condutor não é neutro e também dá o mesmo problema, onde daí eu acho que é um condutor de neutro, ele é um condutor de fase, mas eu não segui padrão aqui de cores. Então, um prédio novo, um prédio relativamente novo, um prédio onde a gente veio na ideia de não encontrar nada, queríamos mostrar a condição ideal para vocês. E numa inspeção visual rápida, a gente está aqui menos de meia hora no prédio, a gente já encontrou aí vários e vários problemas que merecem uma atenção especial. Vamos continuar a nossa inspeção mais um pouquinho. Mais um quadro sendo inspecionado. Esse quadro aqui fica no salão de festas do condomínio, né? A gente está na cobertura agora. E o que eu vou tentar nesse quadro? Primeiro, eu sei que isso aqui é um quadro elétrico, porque eu trabalho com elétrica e tenho conhecimento, mas eu não tenho nenhuma identificação aqui do que é esse quadro. A NR10 pede que todo quadro elétrico tenha na sua porta a indicação de perigo, eletricidade e o nível de tensão, no caso aqui são quadros de 220 volts. Quando eu abro esse quadro, né, diferente daquele quadro lá embaixo geral, eu não tenho uma identificação dos circuitos. Eu tenho uma identificação aqui prévia que me diz aqui, por exemplo, esse circuito aqui é tomada, mas essas tomadas são da onde? É as tomadas da piscina, é as tomadas da sala de festa, é as tomadas do hall, é as tomadas da iluminação de emergência, não me diz. Então se eu for fazer uma manutenção hoje, eu não consigo saber qual circuito que eu tenho que desligar, né? Além disso, não tem um disjuntor geral, então eu não consigo desligar esse quadro totalmente. Eu vou desligar todas as saídas, mas eu sempre vou ter uma alimentação na entrada, não existe um disjuntor geral. Existe o DR está funcionando, eu já testei ele também, mas aqui eu atento mais para o nível de identificação, então eu não tenho informações suficientes para poder trabalhar com segurança nesse quadro. Além disso, como eu falei, uma área de salão de festa, uma área onde pessoas não comuns ao condomínio vão entrar, então eu vou ter pessoas, quem passa todo dia aqui já sabe que isso aqui é um quadro elétrico, mas eu vou ter visitantes, eu vou ter crianças, eu vou ter pessoas passando aqui que não sabem que isso aqui é um quadro elétrico, então a identificação é importante. Continuando a nossa inspeção, né, parece que a gente já tinha abandonado e resolvemos dar mais uma olhadinha e encontramos mais uma surpresa. Então vocês não estão vendo nada de elétrica aqui comigo, mas eu vou subir um pouquinho a câmera e olha o que tem aqui em cima. Uma instalação de uma lâmpada. Então aparentemente uma instalação simples e aqui eu encontro alguns problemas, né? O já comum emenda, né? Esse problema é um problema bem comum aqui dessa instalação. Ela não usou conectores em nenhum tipo de derivação e o cabo totalmente exposto. Todo cabo elétrico ele precisa ter dupla isolação. Então, uma isolação que protege o condutor, que é essa aqui, e uma segunda isolação, que normalmente, né, Sandro consegue filmar aqui, normalmente ela é feita com eletroduto, né? Então o eletroduto terminou aqui. Todo esse pedaço de cabo está solto, sem proteção. Então, qualquer coisa que bater aqui já vai romper a isolação e eu vou ter diretamente a exposição do condutor. Então, esse tipo de instalação não pode ser feito. Aqui seria muito simples de eu resolver. Uma calhinha ou continuar esse eletroduto até na lâmpada. Seriam situações bem simples de resolver. Mas isso aqui foge norma e coloca em risco. Além disso, a instalação está dentro de um banheiro, né? Banheiro é um local úmido. Quando eu, molhado, toco uma instalação elétrica, o choque elétrico é 7 vezes mais forte que o mesmo choque numa condição seca. Então eu tenho uma instalação perigosa dentro de um banheiro onde a pessoa vai, consequentemente, estar molhada. Então temos que tomar muito cuidado com isso aí.
Então, continuamos a nossa inspeção, lembrando que hoje é apenas uma inspeção visual, a gente não está fazendo medições, mas continuamos fazendo a nossa inspeção e chegamos no portão eletrônico. O portão eletrônico, um item relativamente simples, porém que dá muita dor de cabeça para o síndico. Esse equipamento, quando falha, ele deixa aí todo mundo sem acesso às garagens. A gente tem um portão eletrônico aqui ligado numa tomada, né? Então eu vou trazer daqui a pouquinho essa imagem mais para perto para vocês. O que eu quero relatar aqui é, primeiro, conexão de portão com tomadas, ela não está errada, né? Mas o portão consome uma corrente mais alta, então ligar ele diretamente na tomada pode, ao longo do tempo, ocasionar um problema. O que a gente tem que se atentar em todo o circuito elétrico, não só portão? A gente precisa sempre de 3 pinos na tomada, né, para conectar fase, neutro e terra. Esse assunto foi amplamente discutido com a mudança dos padrões de tomadas para tomadas de 3 pinos. E aqui, se eu olhar, essa aqui é a tomada do portão. Então o portão eletrônico está ligado numa tomada normal. Quando eu verifico, eu tenho uma tomada de 3 pinos, padrão novo, tenho lá também uma tomada de 3 pinos. Até aí, tranquilamente. Só que quando eu olho para o cabo do portão, eu tenho apenas 2 condutores aqui. Então isso já me adianta que antes de abrir a tomada, eu já sei que esse portão está sem aterramento. Então não adianta eu ter uma tomada de 3 pinos se eu tenho só 2 cabos saindo. Um dos cabos não está conectado em nada. Qual é o problema de eu não ter aterramento no portão? Esse portão está numa garagem, numa área que eu preciso ter o DR para proteção e o DR precisa do terra para funcionar. Se eu tiver uma fuga de energia nesse portão hoje, essa fuga de energia não tem terra para ela se dissipar e ela vai ficar no portão. O portão vai ficar todo energizado. Quando alguma pessoa vir e colocar a mão no portão, ela vai acabar levando um choque. Então, mesmo que eu tenha um DR instalado nesse equipamento, ele não vai funcionar porque a instalação não está completa, né? Novamente, olhando para a instalação, aparentemente está tudo certo. A tomada é uma tomada de 3 pinos, só que eu só tenho 2 condutores saindo dela. Então, é os cuidados que eu tenho que ter. Muitas vezes parece que está certo, mas não está completamente certo.